Oiê, tudo bem? Eu vim aqui mostrar para vocês agora o stencil do copo de leite. Então, olha, eu fiz esse jogo de banho com stencil. Olha essa toalha de rosto, né? Aí eu vou estar passando, tentar, né, o passo a passo o mais rápido possível da toalha de rosto. Essa é a de banho. O projetinho depois vai estar na loja virtual. Fiz também esse pano de prato com o falso barrado. Esse desenhinho aqui, olha, ele tá no stencil, tá? Esse arabesquinho. Então dá, se tiver aí o falso barrado, se não é só adquirir na loja, no site nosso, dá para decorar também. E assim ficou, olha, o pano de prato, que também eu tenho projeto dele, tanto para ser riscado e pintado na pintura gestual, como no stencil. Então eu achei assim, o stencil, ele ajuda muito para preencher, porque o copo de leite é grande, as folhas são grandes. Então é bem legal, tá? Vou tentar passar o mais rápido possível para vocês. O stencil é esse daqui, vem até um coloridinho daquele jogo de banho, né? Para que possa ter um guia aí para poder começar. Ele está disponível no www.pratiqueartes.com.br. E esse celular aí é o WhatsApp, se vocês quiserem estar entrando em contato, tá ok? O nosso stencil já vem com o negativo. Então, eu vou montar o ramo com esse negativo. Eu coloquei esse stencil, esse tipo de copo de leite no centro da toalha. E eu quero que as outras peças fiquem umas abaixo da outra. Então, essa daqui eu quero centralizada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha folhinha, que é o próximo, vou montar meu raminho, e vou colocar um pedacinho dela em cima do meu copo de leite. Se eu quiser que o copo de leite fique abaixo dela, então eu teria que bater toda essa lateral. Mas não, eu quero que ela fique abaixo do nosso copo de leite. Então, eu vou sobrepor um pedacinho com o rústico e movimentos circulares. Eu vou marcar essa folha. E aí eu já vou ter a sombra também, o fundo, né? O primeiro fundo, a sombra do ramo. Olha lá. E ficou abaixo do copo de leite. O próximo, eu vou querer colocar esse outro copo de leite, que é um outro, aqui a gente enxerga ele de ladinho e aqui a gente enxerga ele de frente, né? Então, é uma outra posição do copo de leite. Com o rústico, ele vai ficar um pouquinho em cima da folha, desviando da folha, movimentos circulares, eu vou marcar esse outro copo de leite, olha lá. Assim eu já tenho o meu raminho formado. Agora, eu sempre gosto de bater um fundo aqui, para que fique trabalhadinho, né? Então, eu vou utilizar um próximo stencil com a cor pistache e um pouquinho desse rústico aí. Vamos ver. Eu escolhi esse fundo aqui. Ele tem o código SU052 no site, né? Eu falei pistache, mas eu vou estar utilizando, gente, o abacate, tá? Eu vou pegar um pouquinho de abacate, essa sujeirinha que eu já tenho aqui do rústico e movimentos circulares bem suave, o pituar, porque eu quero um fundinho só para decorar a minha toalha. Pode pôr uma fita crepe, tá? Para não pegar na lateral, né? Deixar bem ajeitadinho. A gente aqui, nós aqui da pintura, a gente costuma fazer bastante esses fundos, né? Porque, olha, a toalha já começa a ser decorada e ajuda bastante nos acabamentos. Então, nós vamos fazer a volta toda. Próximo passo agora é a gente tá utilizando a nossa placa. Ela vem também, gente, com essas 3 folhinhas aqui, olha, que é para dar o acabamento depois, tá? Esse raminho que eu falei para vocês, que vocês podem estar utilizando para decorar. Então, eu vou apoiar a minha placa no molde, bonitinho, já batido, né? Que o ramo nós já está pronto, né?
E eu vou preencher os copos de leite com um branco. E as folhas eu vou descer marfim e subir abacate. Isso é para depois de ser dado o acabamento. Eu já hidratei o pituá, né? Pode misturar ele, o branquinho, no diluente para ficar um pouquinho mais suave, mais ralinho. Movimentos circulares da placa pro lado de dentro, eu vou preencher totalmente o meu copo de leite. Então, eu já preenchi, né? Todas as pecinhas. Aqui eu tô numa posição meio ruim, o molde deu uma vazadinha. Se acontecer isso com vocês, é só pegar a cor do fundinho, né? E voltar novamente, que cobre, tá, gente? O nosso copo de leite, ele tem uma parte aqui que é funda, né? E outra parte aqui de baixo, que essa pétala é o copo, ela tem que ficar bem, assim, bem visível que ela tá acima do copinho, né? Então, nós vamos estar utilizando o negativo dele. E nós vamos fazer essas marcações. Com um pincel de cabo amarelo, esse daqui é o da Tigre, número 8. Eu já tenho aqui o miolinho, que é amarelo, pode ser ouro, melão, gema, né? E aqui eu vou marcar o ônix. Olha, com o ônix eu vou fazer esses traços aqui, que está em aberto no nosso negativo. Aí, a hora que eu levantar, vai ficar assim. Então, eu tenho que dar profundidade. Vou fazer meio de ladinho, pra ver se dá pra enxergar bem. Aqui, né, olha. Para dentro, tá? Não aqui pra fora. Então, aonde marcou, a gente vem sombreando pro lado de dentro. Essa parte aqui, a gente já vem sombreando para baixo. Olha como ele já vem formando. Então, o importante é isso, é fazer esse fundo aqui, né? Ele vai ter depois um acabamento melhor. Eu tenho aqui o oliva, o ônix e o diluente. Então, eu utilizo o diluente com oliva para deixar esse fundinho aqui dele um pouquinho mais amarelinho. Eu não tô me preocupando muito, porque vai um branco aqui, tá, gente? De acabamento, né? Que o copo de leite, geralmente, ele tem a segunda mão, né? Então, olha, eu tenho que deixar fundo e aqui também, deixando bem sobressalente essas duas pétalas. Esse daqui, nós vamos pegar o nosso moldinho e vamos marcar aqui o miolinho amarelo, né? Fazer a marcação desses cortes vazados dele aqui, olha. São 2 cortes aqui e aqui. Amarelinho aqui no... Esse daqui, ele já fica desse formato. Então, a gente vai ter que fazer uma profundidade nessa parte e uma aqui embaixo. Então, nós vamos pegar esse ônix que eu bati aqui, desmanchar ele, formando uma cavidade em volta desse amarelinho, desse miolinho dele. E suavizando para as pontas. Essa parte aqui, eu vou descer para baixo para formar essa pétala e essa daqui. Então, esse para baixo e esse aqui para cima. Aqui também eu vou utilizar um pouquinho do oliva, para mim deixar ele um pouquinho mais amarelinho. Então, com o diluente, a gente vem suavizando essa parte. Gente, aqui eu utilizei o oliva e o ônix, mas o copo de leite, ele tem vários tons nessa parte aqui de profundidade, que fica lindo. Eu já vi com sépia, cinza lunar, preto, já vi com pântano, né? Nesse caso aqui, que eu utilizei o ônix
e o oliva, porque o ônix ele tem um tom meio azulado. O que importa é a gente dar essa profundidade e aqui também sobressair as pétalas de cima, bem como aqui e aqui. Para folha eu vou estar utilizando uma mistura de oliva com pântano junto, meio a meio, a mesma proporção. Vai dar um oliva mais forte, né? Pra gente tá fazendo essa folha aqui. Então, olha, minha mistura fica nesse tom aqui. Não sei se dá pra ver muito bem, que tá uma claridade, né? Oliva com pântano. Eu costumo marcar o central da folha. E aqui eu vou ter a minha claridade. Então, esse verde, eu vou centralizar a tinta e arrastar pro lado da luz. Desse lado aqui, eu vou centralizar a tinta e escorregar em sentido ao meu verde, né? Sentido contrário. Aqui eu tô subindo e aqui eu tô descendo. Vou pegar da ponta da folha, vou fazer um friso. Espero que dê pra ver, porque eu tô numa posição bem ruim aqui, mas vamos tentando, né? Aqui que tá bem próximo, olha, do copo de leite, eu procuro deixar o mais escuro possível, para formar a sombra do copo de leite na folha. Então, a gente depois até volta com um pouquinho de rústico nessa área aí, né? Então, eu tenho mais ou menos, olha, minha folha marcada. Agora, eu venho com o branco e vou colocar a claridade. Então, eu vou pegar o branquinho de um lado só do pincel e vou encostar o branco, vou depositar a tinta, virando esse verde que eu já varri pra lá, né, olha. E vou no sentido contrário, subindo também, olha. Se tiver excesso de tinta limpa, com o pincel deitadinho, olha. Um lado só do pincel, eu vou fazer a claridade dessa folha pro lado de cá. Agora, eu vou descer. Aqui eu desço, mas não entrando atrás do meu copo de leite, né? Porque aqui já é escuro, olha. Aí, nós vamos novamente, a hora que secar, assim, dar mais profundidade com o rústico. Agora, com um pouquinho de rústico, eu vou, aonde eu coloquei o verde mais escuro, eu vou aprofundar um pouquinho mais a folha. Bem pouquinha tinta, olha, e vai desenhando a folha. Ao invés de eu voltar o branco, eu vou voltar o abacate. A cor que eu usei no fundo, marfim e abacate. O copo de leite, nós vamos estar agora dando acabamento neles com branco. Eu vou trabalhar esse lado da pétala, varrendo pra cima, olha. Chegando aqui, eu vou fazer redondadinho. E na hora de eu varrer o branquinho, arredondadinho também, olha. Aqui. Sempre pouquinho e vem pondo mais, né? Conforme necessitar. Aí, eu já venho colocando um pouquinho de luz, olha, sem tirar a profundidade do copo de leite. Aqui, eu já vou virar no sentido, olha, do miolo. Tinta para cima. Tem toalha que ele cabe inteirinho, viu, gente? Essa daqui é mais estreitinha. Então, eu coloquei ele pela metade, o copinho.
Esse daqui, olha, nós vamos sair aqui do cantinho com a tinta virada pro miolo. Vamos varrer aqui no meio dele. Do outro lado a mesma coisa, só que ele sai um pouquinho mais de baixo. Na lateral, arruma bem a lateral, desce. Dessa pontinha, a gente já escorrega um pouquinho para o centro, né? Clareando um pouquinho. Esfumaciando para entrar uma tinta na outra. Se acaso acontecer de ficar muito branco, é só voltar um pouquinho mais a tinta daqui de dentro. Sabe aquele verde abacate que eu pus depois do branco na folha, né? Eu gosto de pôr no copo de leite também, quando ele já tá um pouquinho mais sequinho, olha. Eu venho deixando ele um pouquinho mais verdinho também. Eu vou desligando o vídeo, gente, para não ficar muito longo. Porque eu sou uma que, se eu assistir vídeo muito longo, eu não assisto até o fim, né? Então eu procuro fazer de pedacinho em pedacinho para que ele não fique muito longo, tá ok? Senão a gente cansa, né? De tanta informação. Então eu vou colocar um pouquinho do copo do verde. Aqui na folha nós já colocamos, né? Próximo passo agora é dar profundidade ainda nesse miolinho com rústico. Um pouquinho de rústico eu vou colocar na beiradinha desse miolinho amarelo. Só eu subo até aonde vai bater a sombra. O outro lado eu deixo claro. Aqui é a mesma coisa, olha. Depois eu só ponho aqui embaixo, né? Assim pra... Ó. Ó, o rústico é um ponto-chave também, né? Olha. Ele que faz a sobressair mais ainda. Agora nós vamos fazer o miolinho. Eu gosto de fazer o miolinho com este pincel. É o 482 da Tigre. Eu vou estar colocando no site, eu tô com alguns aqui. Eu vou ver se eu consigo cadastrar eles, né? E tentar enviar por carta registrada, porque via PAC sai muito caro, né, gente? Então eu vou ter ele, vou ter alguns pituás da Tigre, tá? Vamos ver se eu consigo cadastrar por esses dias. Eu vou pegar ele, se não tiver ele, é uma brochinha, um pincelzinho aberto, alguma coisa assim que vocês já estejam acostumados a fazer miolinho de flor. Às vezes até o pincel amarelo sem poda, né? Também dá certo. Eu venho com o cádmio, com batidinhas. Do lado da sombra, eu venho com o rústico, olha. Dando uma entradinha no cádmio, tá? E do lado da claridade, eu venho com o branquinho. Dou uma misturadinha no amarelo ainda úmido, olha lá. Dá uma misturadinha, como ele fica bonitinho. Sabe aquelas folhinhas que eu mostrei no começo do vídeo? Olha, nós vamos já aproveitar e dar o acabamento. Aí eu faço até uma misturinha de tudo que eu tenho aqui. Pega um pouquinho de verde, um pouquinho do cinza, né? Ônix, olha. E elas vão ser o nosso acabamento. Vou tá pondo uma aqui.
Pode pegar um pouquinho com verde abacate. Aquela misturinha do oliva com pântano. Então, gente, é isso. Espero que tenha dado para entender. Extenso é rápido, é prático, né? Olha, ele despertinho, ainda eu fiz aqui numa posição meio ruim, mas aí a gente vem, depois que seca, dá um retoque, escurece mais, clareia onde precisar, dá um pouquinho mais de forma nele. E esses aqui mesmo, ó, eles têm secagem, depois eu mexi novamente. Olha como eles vêm vindo pra frente, né? Olha. Aí o que eu fiz? Passei rústico, mais rústico, então ele ficou um pouquinho mais amarronzado. Tá joia? Qualquer dúvida, vocês me avisem. Muito obrigado por tudo. Não esqueça, o site é www.pratiqueartes.com.br. Tá joia? Um grande beijo, fiquem com Deus. E bora fazer muito copo de leite, hein?